Começando a resolução da prova da seleção simplificada da Prefeitura de Fortaleza. A prova de matemática são 20 questões, da 21 até a 40. A gente vai responder esse concurso. A seleção foi no dia 4 de 7 de 2021. Então vamos lá. Primeira questão, que é a questão 21, diz o seguinte: qual o maior número da lista a seguir? Então nessa lista a gente tem 2 elevado à sétima, 2 elevado a 21, 3 à sétima e 21 ao quadrado. Pergunta que se faz é: qual é o maior número dessa lista? Então vamos lá. Ó, entre 2 elevado à sétima e 2 elevado a 21, a gente já sabe que 2 elevado a 21 é maior, né? Resta saber o seguinte: 21 elevado ao quadrado. Quanto é 21 ao quadrado? 21 vezes 21 vai dar quanto? 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 1, 2 com 2. 4, 4. 441. Opa, será que 2 elevado a 21 é maior do que 441? Com certeza, né? Já que 2 elevado a 10 já é 1024. Resta saber quem é maior: 2 elevado a 21 ou 3 elevado à sétima. A gente tem que descobrir quais desses números, qual aí é o maior número, né? Vamos lá, vamos ter que fazer conta, né? Não tem jeito. Então vamos tentar calcular o 2 elevado à sétima. Bom, a gente já sabe o seguinte: o 3 à sétima é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, né? Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Vezes 3, daqui até aqui a gente tem 243. Ok. Então falta multiplicar por 9, né? Falta multiplicar por 3 e por 3, já que é 3 a sétima. Então 243 vezes 9. Façamos essa conta. 9 vezes 3, 27. 7 sobe 2. 9 vezes 4, 36 com 2, 38. 8 sobe 3. 9 vezes 2, 18 com 3, 21. 2187, ou seja, o valor de 3 elevado à sétima é 2187. E agora, quanto é 2 elevado a 21? Será que é maior do que isso? A gente já sabe, ó, que 2 a décima é 1024. Se eu multiplicar por 2, a gente vai ter 2048. Se eu multiplicar por 2 novamente, 4096 já é maior, já é muito maior do que 2187. E perceba que isso aqui, ó, é 2 elevado a 12. Então, 2 elevado a 21 com certeza vai ser o maior número. Resposta letra B. Questão 22. Observe as áreas marcadas na figura e o cálculo da área total do quadrado x mais y. Temos uma representação geométrica de qual produto notável. Ou seja, a área de um quadrado, a gente sabe que é o lado ao quadrado. Se o lado é x mais y, a gente tem x mais y ao quadrado. Essa área pode ser facilmente calculada através da soma das regiões. Então, a gente tem x ao quadrado mais xy mais xy mais y ao quadrado, como as 4 regiões. Se eu fizer essa soma, a gente vai obter o seguinte: x mais y ao quadrado igual a x ao quadrado mais xy mais xy mais y ao quadrado. Assim, a gente obtém a letra C como resposta correta da questão 22. Questão 23. A figura abaixo mostra alguns números racionais sobre a reta numérica real, na qual as marcações indicadas são igualmente espaçadas. Qual fração representa o ponto x? Bom, ele está dizendo que as marcações indicadas são igualmente espaçadas. Então, aqui, ó, a gente tem esse intervalo que é 4 sétimos e 5 sétimos. Se eu quiser saber a distância entre esses dois pontos, a gente vai fazer 5 sétimos menos 4 sétimos. Isso aqui é igual a 1 sétimo, né? Então, 1 sétimo é essa distância aqui. Essa distância, esse intervalo, foi dividido em 1, 2, 3 partes.
3 partes. Então, eu estou pegando 1/7 e dividindo por 3. Como é que a gente faz essa divisão de 1/7 por 3? Bom, essa divisão de frações, a gente repete a primeira, que é 1/7, e multiplica pelo inverso da segunda. Já que eu estou dividindo por 3, vou multiplicar por 1/3. Então, aqui a gente tem 1 vezes 1, 1, 7 vezes 3, 21. Então, essa é a minha fração. Bom, essa fração representa cada intervalo desse. Então, ó, se tu olhar direitinho, o meu x, ele está um intervalinho após o 4/7. Então, eu vou ter que pegar o 4/7 e somar com 1 sobre 21. Então, a conta que a gente vai fazer é 4 sobre 7 mais 1 sobre 21. Somar frações. Para a gente somar frações, os denominadores têm que ser iguais, né? Perceba que, se eu multiplicar o 7 por 3, eu obtenho 21. Assim, a gente basta multiplicar essa fração por 3, ou seja, 12 sobre 21 é equivalente a 4 sobre 7, mais 1 sobre 21. Então, a gente vai obter 13 sobre 21. Resposta à letra D. Questão 24. Qual dos seguintes números é o número primo? Bom, para descobrir qual número é o número primo, a gente tem que fazer uma divisão, né? Não tem outro jeito. A gente tem que fazer divisões por números primos conhecidos. Não tem uma fórmula mágica para a gente descobrir quando o número é número primo. Então, aqui a gente tem 877. Então, vamos dividir 877 pelos números primos. Ele não divide por 2, porque não é par. A soma dos algarismos aqui dá quanto? 14 mais 8 dá 22. Não divide por 3. Não divide por 5 porque não termina em 0 e 5. Vamos fazer a divisão dele por 7. 8 por 7 dá 1, sobra 1, baixa o 7. 17 por 7, 2, sobra 3, baixa o 7. Dá 5 e sobra 2. Opa, ele não divide por 7. Vamos fazer agora a divisão dele por 11, que é o próximo número primo. 877 dividido por 11. Bom, pega 87 e divide por 11. Dá 7. 7 vezes 11, 77. Para 87, resta 10. Baixa o 7. 107 dividido por 11. 9, né? 9. 9 vezes 11, 99. Para 107, resta 8. Opa, não dá, não divide. Vamos dividir por 13. Vamos fazer a divisão dele por 13. 877 dividido por 13. Pega o 87 e divide por 13. 87 por 13, 13 vezes 6, dá 78. Então, ó, 13 vezes 6, 60 mais 18, 68. 68 para 87, 68 não, 78. 78 para 87, resta 9. Baixa o 7. 13 vezes 4, 97 dividido por 13. Dá 7. 7 vezes 13, 91. Para 97, resta 6. Opa, não divide por 13. Vamos fazer agora a divisão pelo próximo número primo. O próximo número primo que a gente tem, depois do 13, é o 17. Pega 87 e divide por 17. A gente obtém 4. 4 vezes 17 dá 68. 68 para 87, resta 'Vamos dividir agora o 877 pelo próximo primo, que é o 17.
Então, vamos lá. Vamos pegar o 87 e dividir por 17. 87 por 17 dá 5. 5 vezes 17 dá 85. Para 87 resta 2. Baixo 7. 27 dividido por 17 só dá 1. Só dá 1. E o resto é 10. Então, não divide por 17. O próximo primo é 19. Então, vamos dividir 877 por 19. 87 por 19 vai dar 4. Já que 4 vezes 19 é 76. 76 para 87 resta 11. Baixo 7. 117 dividido por 19 dá 6. Dá 6. 6 vezes 19, 114 para 117, resta 3. Não dá para dividir. Bom, então a gente vai ter que fazer essa conta indefinidamente? Não. A gente vai fazer essa conta de divisão até um número primo que seja menor do que a raiz de 877. Perceba que a raiz de 877 é 29. Então, se eu descobrir que esse 877 não é divisível por nenhum número primo menor do que 29, menor do que 29 também é primo, né? Então, eu sei que esse número não pode ser primo. Esse número é primo, de fato. Então, o próximo primo depois de 19 é o 23. Então, 877 dividido por 23. Pega 87. Dá 3, né? 3 vezes 23 dá 69. 87 menos 69 dá 18. Baixo 7. 187 dividido por 23 dá 8. 8 e 8 vezes 23 dá 184, ou seja, resta 3. Opa, se restou 3, não divide. Se não divide, passa para o próximo primo. Bom, 24 não é primo, 25 não é primo, 26 não é primo, 27 não é primo, 28 não é primo, o próximo primo é o 29. Esse é o número. Se o 877 for divisível por 29, ele não é primo. Se não for divisível, é primo. Então, vamos lá. Pega o 87 e divide por 29. Dá 3. 3 vezes 29 dá 87. Para 87 resta nada. Baixo 7. 7 dividido por 29. 0,7 por 29. 0. 0 vezes 29. 0 para 0,7 sobra 7. 7 dividido por 29 não divide. Se não divide, restou 0. Ou seja, 877 não é divisível por 29. Conclusão, se ele não é divisível por nenhum número primo abaixo de 29, ou seja, abaixo da raiz dele, então o 877 tem que ser primo. Então, essa seria a resposta correta, letra A da questão 24. Questão 25. Maria possui uma grande quantidade de notas de R$20 e R$50, pelo menos 30 notas de cada, mas não possui notas de outras denominações ou valores. Ela precisa pagar uma conta em espécie no valor de R$1.307 e gostaria de receber o menor valor possível de troco. Qual das alternativas representa esse valor? Olha só, ela poderia ter 25 notas de R$50 que vão resultar R$1.250 de valor. Agora, ela poderia pegar as notas de 20. Se eu acrescentar 1.250, se eu acrescento 20, a gente obtém 1.270. Se eu acrescento mais 20, 1.290. Se eu acrescento mais 20, a gente vai obter, fazendo a soma, 0, 7, 9, 11. 1, sobe 1. 1 com 2, 3 e 1. 1.310. 1.310 é o menor valor que ela pode dar, dispondo de notas de 50 e notas de 20. Sendo assim,
Se a conta custa 1.307 e ela pode dar no mínimo 1.310, vai restar para ela o menor valor de troco, que é R$3. Logo é a letra A. Questão 26. Na tabela abaixo foram escritos números inteiros não negativos, de modo que a soma dos números de cada linha é múltiplo de 3 e a soma dos números de cada coluna é múltiplo de 5. Qual o menor valor possível para x mais y? Está dizendo que a soma dos números de cada linha é múltiplo de 3. Então, ó, eu posso concluir que x mais 3 mais 5, a soma é o múltiplo de 3, y mais 2 mais 3 é múltiplo de 3, e 4 mais 0 mais 2 é múltiplo de 3, né? Então, aqui a gente conclui o seguinte. X mais 8 é múltiplo de 3, y mais 5 é múltiplo de 3, e embaixo eu tenho 6. 6, evidentemente, é múltiplo de 3, né? Então, esses são os múltiplos de 3. Agora, as colunas. As colunas a gente tem x mais y mais 4, 3 mais 2 mais 0, 5 mais 3 mais 2. Ou seja, x mais y mais 4. Aqui a gente tem 5 e aqui a gente tem 10. Evidentemente, 5 e 10 são múltiplos de 5. Sendo assim, ó, esse valor tem que ser múltiplo de 5, ou seja, x mais 5 mais 4 tem que ser múltiplo de 5. Bom, para ser múltiplo de 5, ou esse valor vai ser igual a 5, ou vai ser igual a 10, ou vai ser igual a 15, ou vai ser igual a 20. Então, a gente vem aqui, ó, e diz o seguinte, x mais y mais 10, mais 4 pode ser, essa soma, né, pode dar igual a 5, 10, 15 e 20, né? Já que ele quer saber o menor valor dessa soma, da soma x mais y. Esses são os possíveis valores para essa soma. Agora, que não me interessa mais, agora, ó, x mais 3 mais 5, ou seja, x mais 8, tem que ser um múltiplo de 3. Ou seja, x mais 8, para ser um múltiplo de 3, a soma tem que ser um múltiplo de 3. Ou seja, x mais 8 pode dar 9, pode dar 12, pode dar 15 ou 18. E agora, y mais 5 pode resultar novamente, ó, em 6, em 9, em 12, em 15. Mais de 15 não vai dar. Na verdade, nem o 15 daria, né? Já que x e y são algarismos. Então, aqui nem consideraria 18, nem consideraria o 15. Então, os possíveis valores são 9, 12, 15, 6, 9, 12. Para as somas, né? Então, vamos lá. Bom, começando daqui. Para x mais 8 ser igual a 9, implica que o x pode ser 1. Para x mais 8 ser igual a 12, implica que o x pode ser 4. Para x mais 8 ser igual a 15, implica que o x pode ser 7. Y mais 5 ser igual a 6, implica que o y pode ser 1. Y mais 5 igual a 9, implica que o y pode ser 4. E y mais 5 igual a 12, implica que o y pode ser 7. E agora? Bom, agora a gente tem a questão dos múltiplos de 5. Os múltiplos de 5. Então, a gente tem o seguinte, x mais y mais 4 igual a 5, só se x mais y fosse igual a 1. Mas não tem como, já que o menor valor de x e o menor valor de y são 1. X mais y igual a 10.
Bom, x mais y igual a 10 poderia acontecer. Na verdade, não poderia, né? Já que para x mais y ser igual a 10, x mais y mais 4 ser igual a 10, x mais y tem que ser igual a 6. E não tem nenhum valor de x que eu some com y que resulta em 6. Mas x mais y mais 4 igual a 15. Será que tem como? Vamos ver. Seria possível se x mais y fosse igual a 11, né? X mais y fosse igual a 11. Então, vê só. Para x mais y ser igual a 11, pode ser x igual a 4, y igual a 7, ou x igual a 7, y igual a 4. E esse, de fato, é o menor valor de x mais y, ou seja, 11, letra D. Questão 26, letra D. Questão 27. Uma menina ganhou certa quantidade de figurinhas de seu pai para iniciar uma coleção. Uma semana depois, ela ganhou mais 7 figurinhas de sua mãe. Em seguida, ela perdeu metade das figurinhas, restando apenas 22. Ao contar essa história para seu irmão, ela conseguiu desvendar o número inicial de figurinhas que seu pai havia dado para a irmã. Qual das seguintes equações o irmão pode ter usado para solucionar esse problema? Então, a irmã ganhou uma quantidade de figurinhas. Uma menina ganhou certa quantidade de figurinhas de seu pai para iniciar uma coleção. Uma certa quantidade X, né? Uma semana depois, ela ganhou mais 7 figurinhas. X mais 7, foi quanto ela ficou. Em seguida, ela perdeu metade das figurinhas. Então, se ela perdeu metade, ela perdeu, ó, x mais 7 é o quanto ela tinha, perdeu metade, dividido por 2. Restando 22. Ou seja, o que ele perdeu é igual a 22. Sendo assim, né, a equação que o irmão usou foi x mais 7 sobre 2 igual a 22. Resposta, letra C. Resposta, letra C. Sobre as diferentes maneiras de representar um número real, analise as alternativas abaixo e escolha a única correta, verdadeira. A dízima periódica 1,9999 é igual ao número 2? É, não tem nem o que discutir, né? Se eu tenho 1,999, a gente pode dizer que isso aqui é igual a x. Se eu multiplicar por 10, 19,999 é igual a 10x. Se eu subtrair essa equação de cima da de baixo, a gente vai obter o seguinte. A gente vai obter 18 igual a 9x. Quanto vale x? 1x vale 2. Ou seja, 1,9999 é igual a 2. Resposta correta, letra A. Temos uma sequência de 4 números inteiros positivos, em que cada número é obtido somando 3 unidades ao número antecedente da sequência. Sabendo que a soma dos números da sequência é igual a 106, podemos afirmar corretamente que o valor de A1 é igual a... Então, aqui ele está descrevendo uma sequência que, na verdade, é uma PA, uma questão que envolve uma PA. Por que uma PA, uma progressão aritmética? Porque ele está dizendo que cada número é obtido somando 3 unidades ao número que antecede, ou seja, a diferença de dois números consecutivos é sempre igual, e a razão que é igual a 3. Ele está perguntando a soma dos elementos da PA, né? Ele está dizendo um dado aqui que é a soma dos elementos. Então, a soma dos elementos de uma PA é A1. A soma dos elementos de uma PA é A1 mais AN vezes N dividido por 2. Okay? A1 mais AN vezes N sobre 2. Sendo assim, vamos ver quais dados a gente tem. Bom, a gente tem o seguinte. A gente tem o valor da soma, que é 106. O A1, ele quer descobrir. Então, vou chamar de X. O AN eu não sei quem é. Me falta o AN. E eu sei que tem N elementos. Quantos elementos tem? Tem 4 elementos. Dividido por 2. Sendo assim, a gente vai obter a seguinte equação. 106 igual a... esse 4 dividido por 2 dá 2. Ou seja, a gente vai ter 2x mais 2 vezes AN. Então, essa é a equaçãozinha aqui. Que eu poderia ainda mais simplificar, né?
dividir todo mundo por 2, aqui eu obtenho 53. Aqui eu obtenho x mais AN. Pois bem, a gente caiu nessa equação. A gente sabe que o termo geral de uma PA, o AN, é igual ao A1 mais N menos 1 vezes o raio. O raio aqui no caso é o 3, que é as 3 unidades que eu estou somando. E o A1 é que eu quero descobrir. Então, o AN é x mais N menos 1. Quem é N? N é 4. 4 menos 1 vezes o raio que é 3. Então, AN é x mais 3 vezes 3, 9. Descobrir quanto vale a n. Então, eu posso simplesmente substituir nessa equação para descobrir quanto vale x, né? Então, a gente tem a seguinte equação: 53 igual a x mais a n. Se a n é x mais 9, a gente substitui e obtém o seguinte: 53 é igual a x mais 9, já que esse x mais 9 é justamente o AN. Sendo assim, 53 vai ser 2x mais 9. Esse 9 está somando, vem para cá subtraindo, vou obter 2x igual a 46, ou seja, x é igual a 23. 23, no caso, é o primeiro número. Opa, 23 não, né? 46 não, 44. E é 44. 53 menos 9, 44. Então, se 2x é igual a 44, o x é igual a 22. Esse sim, resposta correta, letra B. Questão 30. É dada a equação de segundo grau, x ao quadrado mais 2bx mais c igual a zero, sobre a variável x, na qual b e c são constantes reais. Sabe-se que a equação não possui raízes reais. Isto se traduz exatamente quais restrições sobre os números b e c. Bom, a gente sabe o seguinte: quando a gente tem essa equação aqui, a gente calcula um discriminante, que é o delta, que é dado por b ao quadrado menos 4ac. Nesse caso, o a vale 1, o b, no caso, vai ser o 2b e o c é o próprio c. Sendo assim, a gente tem que o delta vai ser b ao quadrado, que no caso é 2b ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes c. Para a equação de segundo grau não possuir raízes reais, esse delta, que é o discriminante, tem que ser menor do que zero, já que quando eu calculo a raiz do delta, essa raiz é negativa. Sendo assim, a gente vai obter o seguinte: 2b ao quadrado significa 4b ao quadrado. Menos 4 vezes c menor do que zero. Eu posso passar esse menos 4c para outro membro. Vou obter 4b ao quadrado menor do que menos 4c. Simplificando 4 com 4, a gente obtém menor do que mais 4c, né? Menos 4c não. Menor do que 4c. Simplificando 4 com 4, a gente obtém b ao quadrado menor do que c. E se eu tirar a raiz, eu vou obter que o b é menor do que a raiz quadrada do c. Bom, isso é uma restrição. Qual é a outra restrição? Bom, o c tem que ser maior do que zero para existir essa raiz quadrada aqui. Então, o c é maior do que zero e o b é menor do que a raiz quadrada de c. Letra C é a resposta correta da questão 30. Questão 31. A tabela abaixo mostra alguns valores de uma função de segundo grau, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. E aqui a gente tem os valores na tabela. Podemos afirmar corretamente que o valor c é igual a... Bom, para descobrir o valor c, vamos lá. Vamos através dos valores. Então, a gente sabe que 1.100 vai resultar no seguinte: a vezes 99 ao quadrado mais b vezes 99 mais c. E a gente sabe
que 1.122 é igual a A vezes 100 ao quadrado mais B vezes 100 mais C. Se eu subtrair aqui uma de outra, a gente vai obter 22 igual a 99 ao quadrado menos 100 ao quadrado vezes A. Na verdade, o oposto, né? 100 ao quadrado menos 99 ao quadrado. Vezes A mais 100 menos 99, B. Então, a gente obteve essa equaçãozinha aqui. Mesma coisa a gente pode fazer agora com a seguinte equação. 101. 142, 1142 é igual a A vezes 101 ao quadrado mais B vezes 101 mais C. E a gente sabe que 1122 é igual a A vezes 100 ao quadrado mais B vezes 100 mais C. Subtraindo a equação da outra, a gente vai obter 142. 1142 menos 1122, 20. Igual a 101 ao quadrado menos 100 ao quadrado vezes A mais 101 menos 100, B, C menos C, 0. Então, a gente obtém essa segunda equaçãozinha aqui. Pois bem, a gente tem duas equações. Vamos montar um sisteminha de equações, né? A primeira equação que a gente coloca no sistema é a seguinte. 22 igual a 100 ao quadrado menos 99 ao quadrado. Você percebe que isso aqui é o resultado de um produto da soma pela diferença. Ou seja, um produto de 100 mais 99 vezes 100 menos 99. Só que 100 menos 99 é 1. Então, o resultado é 100 mais 99, que é 199 vezes A mais o B. Já a segunda equação, 20, igual, novamente, produto da soma pela diferença. Nesse caso, vai dar 201 vezes A mais B. Conclusão, 22 menos 20, se eu subtrair essas equações, a gente obtém 2. 199A menos 201A menos 2A. E o B menos B, 0. Sendo assim, o A é menos 1. Se o A for menos 1, pega qualquer uma dessas equações aqui. Pega, por exemplo, essa equação de cima. Então, tu vai ter o seguinte resultado. 22 igual a 199 vezes menos 1 mais B. Ou seja, o B vai ser 22 mais 199. Conclusão, que o B vale quanto? O B, 22 mais 199, 221. Bom, B vale 221. E o A vale menos 1. Então, a gente tem a seguinte equação agora. F de x igual a menos x ao quadrado mais 221x mais c. Resta descobrir quanto vale c. Então, para descobrir quanto vale c, a gente pode substituir esses valores em qualquer uma das equações que a gente obteve aqui. Ó. Por exemplo, nessa equação de cima. 1122. 1122 é igual a A, que no caso é menos 1, vezes 100 ao quadrado, que vale 10.000. Mais B, que é 221, vezes 100, mais C. Pois bem, 1122 é igual a menos 10.000, mais 22.100 mais C. Conclusão, 1122. Menos 10.000 mais 22.100 dá 12.100 mais C. Conclusão, vai passar esse mais 12.100 para o próximo membro, subtraindo 1.122 menos 12.100.
menos 10.978. Então, o valor de C é menos 10.978. 10.978. Letra B. Questão 32. Assinale a alternativa que indica o valor de m na seguinte equação do primeiro grau. Então, a gente tem uma equaçãozinha para resolver, uma equação fracionada, né? Então, a gente tem que tentar descobrir o mínimo múltiplo comum desses denominadores. Então, aqui, a gente percebe que fica fácil, né? Já que se trata de 3, 4 e 6. Então, o mínimo múltiplo comum aí, no caso, é 12. Então, m sobre 6 mais m sobre 3 mais m sobre 4. Eu vou reescrever isso aqui da seguinte maneira, né? A gente sabe que um mínimo múltiplo comum aqui, nesse caso, é o 12, desse lado da igualdade. Então, 12, né? 12, mínimo múltiplo comum. 12 dividido por 6 dá 2. Então, a fração equivalente seria 2m sobre 12. Mais 12 dividido por 3 dá 4. 4m sobre 12. Mais 3m sobre 12. Então, esse aqui seria o primeiro membro da equação. O segundo membro da equação, a gente tem 2m sobre 3 mais 1. Esse 1 pode se transformar em 3 sobre 3. Então, a gente pode obter 2m mais 3 sobre 3. Conclusão, esse 12 passa para o próximo membro multiplicando, que ele pode ser simplificado com 3, né, resultando na seguinte equação. 2m mais 3m mais 4m dá 9m. 9m igual a 2m mais 3. Tudo isso vezes 4, porque esse 12 que está dividindo passou multiplicando. Quando eu simplifiquei por 3, sobrou 4. 9m é igual a 4 vezes 2m dá 8m. Mais 4 vezes 3, 12. Conclusão, o m é 12. Resposta, letra C da questão 32. Questão 33. Sabendo que A é diferente de B, uma expressão que simplifica esta expressão aí é... Bom, então a gente tem uma expressãozinha que é a seguinte. A ao quadrado menos B ao quadrado, A mais B, dividido por A menos B. Perceba o seguinte. A menos A ao quadrado menos B ao quadrado. São quadrados da soma pela diferença. Então, isso aí seria A mais B vezes A menos B vezes A mais B. Tudo isso dividido por A menos B. Perceba que ficou fácil, né? Eu posso simplesmente cortar esse com esse, restando para mim A mais B vezes A mais B. Isso aqui nada mais é do que A mais B ao quadrado. Letra D. Próxima questão. 27 cubos de lado unitário são arranjados de modo a montar um cubo cuja aresta mede 3 unidades. Com isso, um dos cubos unitários fica na parte de dentro e os outros 26 ficam com uma face exposta. Quantos desses 26 cubos são cantos? Quantos são laterais? E quantos são centros? Então, está dizendo aqui, está indicando quem é canto, quem é lateral e quem é centro. Então, canto. Canto a gente tem esse cantozinho aqui, esse de baixo, esse outro aqui e um lá atrás. Então, a gente tem, e esse aqui também. Então, a gente tem 8 cantos, né? Basicamente, são as 8 arestas do cubo. Então, aqui a gente elimina a letra A. Pode ser 12 cantos.
8 cantos. Quantos são laterais? Quantos são centros? Vamos ver quantos são centros primeiro. Quantos são centros? Então, centros a gente tem esse aqui de cima. Do outro lado tem mais um. Aqui a gente tem um, aqui eu tenho outro. Então a gente tem, vou até tirar essas cores aqui para não atrapalhar. Quantos são centros? Um, dois. Aqui do lado eu tenho um outro, três. Esse aqui é centro, quatro. Lá atrás, 5 e aqui embaixo, 6. Então a gente tem 6 centros. Então pode apagar a letra D. Só sobrou A e B. Vamos decidir nas laterais. Quantos são laterais? Então, lateral pode ser esse e esse. Né? 1, 2, 3, 4. Já tenho 4 nessa face. Na face de cima, eu já estou contando com esse. Então, eu tenho esse aqui e esse aqui. Então, tenho mais 3. 4 com 3, 7, né? Então, já tenho 7. Tenho 7. Lá do outro lado, eu tenho mais um, 8. Aqui eu tenho um que eu não contei, 9. E na face de trás a gente tem os outros 4. Então, vão dar 12 laterais. Então, 8 cantos, 12 laterais e 12 centrais. Questão 34, resposta letra B. Questão você tem que imaginar a figura. Questão 35, temos uma caixa no formato de um paralelepípedo reto retângulo com profundidade x menos 1, comprimento x mais 1 e largura x, em que x é maior do que 1 é um número real. Qual o polígono expressa o volume dessa caixa? Então, o volume é só você multiplicar as dimensões, né? X menos 1 vezes x mais 1 vezes x. Ó, x menos 1 vezes x mais 1. Isso é o produto da soma pela diferença. Isso aqui vai dar x ao quadrado menos 1 ao quadrado, que é 1, vezes x. Ó, isso aqui vai dar x ao cubo menos x. Então, volume, x ao cubo menos x. Letra C. Questão 35, letra C. Questão 36. Um triângulo retângulo possui lados medindo 3, 4 e 5 unidades de comprimento. O triângulo é semelhante ao primeiro e possui lados medindo 6, x e y unidades. Satisfazendo aqui, 6 é menor do que x é menor do que y. Qual é a área do triângulo maior? Bom, um triângulo mede 3, 4 e 5, né? O outro mede 6, x e y, com x e y maiores do que 6. Então, eu posso concluir que, se são semelhantes, de 3 para 6 eu multipliquei por 2. Então, de 4 para x eu vou multiplicar por 2. Então, x é 4 vezes 2, que é 8. E de 5 para y eu também multipliquei por 2. Então, a conclusão que a gente tira é que y é 5 vezes 2, que é 10. A gente tem um triângulo retângulo com as seguintes dimensões: 6, 8 e 10. Ele quer saber qual é a área do triângulo maior. Bom, a área é base vezes altura. A base é 8, a altura 6, dividido por 2, por se tratar da área de um triângulo. Então, tu vai fazer a área do triângulo, 6 vezes 8, dividido por 2. 6 por 2 dá 3. 3 vezes 8, 24 unidades de área. Letra D, na questão 36. Por volta do ano 2250 a.C., Arquimedes usou o método de exaustão para encontrar valores aproximados de π, usando polígonos regulares de 4, 6, 8, 12 e 24 lados.
seja C igual a um círculo de raio 1 e, portanto, perímetro 2π, seja Q1 um quadrado com todos os vértices sobre o círculo C, dizemos que tal quadrado é inscrito no círculo. E seja Q2 um quadrado em que todos os lados são tangentes ao círculo C, dizemos que o quadrado é inscrito ao círculo. A medida do perímetro desses dois quadrados é menor do que 2π, exatamente igual a 2π, maior do que π, impossível determinar. Bom, se essa circunferência tem um perímetro de 2π, né? Ou seja, o raio é igual a 1. Se o raio é igual a 1, a gente sabe o seguinte, a gente sabe que o quadrado inscrito, o quadrado inscrito na circunferência, que é esse quadrado Q1, essa medida aqui, ó, do lado dele, vale 2, já que o raio da circunferência, que é o comprimento dessa minha semi-reta, desse meu segmento de reta, vale 1. Então, daqui para cá, vale 2. Então, o perímetro, no caso, seria bem fácil de determinar, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, o perímetro de Q1 é 8. E o perímetro do círculo interno, do círculo circunscrito? Bom, esse aí, a gente sabe que essa distância é 2. Essa distância é diagonal desse meu quadrado. A gente sabe, ó, que, dado um quadrado, a diagonal, um quadrado do lado L, a diagonal desse quadrado, pelo teorema de Pitágoras, diagonal ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. Ou seja, essa diagonal é L raiz quadrada de 2. Então, se a diagonal vale 2, quanto vale L? Quanto vale o lado desse quadrado? Então, se a diagonal vale 2, o lado desse quadrado vai ser justamente 2 dividido por raiz de 2. 2 dividido por raiz de 2. Pois bem, vamos melhorar isso aqui. Quanto é 2 dividido por raiz de 2? A gente pode multiplicar por raiz de 2 sobre raiz de 2. Vamos obter o seguinte, 2 raiz de 2 dividido por 2, que é justamente raiz quadrada de 2. Então, a gente sabe que o lado desse quadrado inscrito é raiz quadrada de 2. Logo, o perímetro do quadrado 2 vai ser 4 vezes raiz quadrada de 2. Ele está me dizendo que isso, ó, por volta do ano 2050 a.C., Arquimedes usou o método de gestão para encontrar valores aproximados de π, usando polígonos regulares de 4, 6, 8, 12, 24. Seja C um círculo de raio 1 e, portanto, perímetro 2π, né? Já que o comprimento do círculo é um raio vezes 2 vezes π. Seja Q1 um quadrado com todos os vértices sobre o círculo, C, dizemos que tal quadrado é inscrito no círculo. Seja Q2 um quadrado em que todos os lados são tangentes ao círculo. Na verdade, eu troquei aqui a ordem do Q1 e Q2, que é o circunscrito. A medida dos perímetros desses dois quadrados é menor do que 2π, exatamente igual a 2π, maior do que 2π, ou é impossível de determinar. Um quadrado, o perímetro deu 8, já que esse quadrado aqui que está por fora, que é o quadrado inscrito na circunferência. Quadrado inscrito na circunferência não, quadrado circunscrito na circunferência, porque esse tamanho aqui vale 2, já que o raio é 1, então aqui eu tenho 2, 2 vezes 4, 8, esse 8 é o perímetro do quadrado. 8, com certeza, é maior do que 2π, né? Já que π é 3,14, 2 vezes 3,14 dá 6 e um pouquinho. Agora, o quadrado que está circunscrito, esse aqui, o 2 é diagonal dele. Diagonal. 2 é diagonal.
E a gente viu que a diagonal de um quadrado é L vezes raiz quadrada de 2. Então, o lado vai ser justamente raiz de 2. Logo, o perímetro é 4 vezes raiz de 2. Raiz de 2 é igual a 1,41. 4 vezes raiz de 2 dá 5,61. E 5,61 é menor do que 2π. Logo, eu tenho um que é maior e outro que é menor. Então, a gente pode dizer que, por ser maior que 2π, que a resposta é a letra C. Questão 38. Sabendo que 1 litro equivale ao volume de um cubo, cuja aresta mede 10 centímetros, qual o volume de um cubo cuja aresta mede 5 centímetros? 125 milímetros, 150 milímetros, 500 milímetros ou 1000 milímetros? Equivale ao volume de um cubo cuja aresta mede 10 centímetros. Então, 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. É isso que está dizendo aqui. Se eu tenho um cubo com aresta de 5 centímetros, o que a gente vai ter é o seguinte. A gente vai ter 125 centímetros cúbicos. Então, através dessa relação que a gente obteve, a gente pode fazer o seguinte. X é igual a 125 centímetros cúbicos e fazer essa multiplicação. Ou seja, 1000 vezes x é igual a 125. Conclusão. X vale 125 dividido por 1000. 125 dividido por 1000, que é 125 mililitros. Letra A. Questão 39. Durante a pandemia de Covid-19, muito se tem falado sobre o conceito de médias móveis. Esse conceito também é amplamente utilizado no estudo de gráficos de preços de ativos no mercado financeiro. O propósito da média móvel é suavizar o gráfico a fim de melhor visualizar tendências de longo prazo, ignorando as situações de curto prazo, já que estas são muitas vezes causadas por instabilidades momentâneas ou pela irregularidade na coleta de dados. Há vários tipos de médias móveis, entre elas a simples, a acumulativa e a exponencial. Para exemplificar, veja o gráfico com valores fictícios de um ativo financeiro e em seguida o gráfico das médias móveis desse ativo no período de 4 dias. Veja que a média móvel simples de um ativo financeiro com um período de 4 é calculado em cada data, tomando-se a média aritmética dos valores do ativo em 4 dias consecutivos, sendo o último dia do período igual à data desejada. Com base nos dados das tabelas abaixo, referente ao mesmo ativo fictício, calcule o valor da média móvel com o período de 4, referente ao dia 24. Então, referente ao dia 24. Dia 24, o ativo custava R$ 5,00. Ele quer saber a média móvel simples, né? Com período de 4. Então, vou calcular de acordo com os dados, né, de 4 dias anteriores até a data do 24, ou seja, de 21 a 24. Então, é uma média aritmética simples. 6 mais 6,5 mais 5,5 mais 5 dividido por 4. 5,5 mais 6,5 dá 12. 12 mais 5, 17. 17 mais 6, 23. 23 dividido por 4. Se você fizer 23 por 4, dá 5. Sobra 3, né? 3 dividido por 4. Dá 0,75. Dá 5,075. Resposta letra C. Essa é a média móvel. Questão 40. Nos estudos de probabilidade, é muito comum definir a probabilidade de um evento como o número de elementos deste evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral.
Contudo, esta definição pressupõe que o espaço amostral seja finito e que a distribuição de probabilidade seja uniforme, ou seja, cada elemento do espaço tem a mesma chance de ser selecionado. Isso dificilmente ocorre no mundo real, em que certos elementos do espaço terão mais chances de serem obtidos do que outros. Maria tem um dado viciado de 6 faces numeradas de 1 a 6, que foi adulterado de modo que a probabilidade de cada número ímpar ser obtido é 2 vezes maior que a probabilidade de cada número par. Além disso, dentre os números pares, cada um deles tem a mesma probabilidade de ser obtido. Ao lançar o dado, qual a probabilidade de obter o número 6, que é o número par? Bom, aqui a gente tem o seguinte: o número ímpar tem uma probabilidade 2 vezes maior de ser sorteado. E o número par, né? Ó, o número ímpar pode ser obtido 2 vezes maior que a probabilidade do número par. Então, os números ímpares, eu posso dizer o seguinte: para os números ímpares, cada número ímpar tem uma probabilidade 2 vezes maior. Então, por exemplo, a probabilidade de sair o número 3 é 2 vezes maior do que a probabilidade de sair o número 1. Em outras palavras, a probabilidade de sair o número 2n mais 1 é 2 vezes maior do que a probabilidade de sair o número 2n. Que é a conclusão, né, que é uma maneira de eu escrever essa probabilidade. Como eu tenho 6 números, 3 ímpares e 3 pares, os números ímpares têm probabilidade dobrada. Então, tem 2 chances de sair ele, para cada número ímpar. Se eu tenho 3 números ímpares, então há 6 chances de sair o número ímpar e somente 3 chances de sair o número par. Sendo assim, a minha probabilidade de sair o número 6 vai ser 1 em 9. 1 em 9. Simples assim. Resposta letra A.